Olá pessoal, seja bem-vindo ao módulo que nós falaremos sobre o departamento fiscal. O fiscal, para quem não sabe, é responsável pela parte tributária no escritório de contabilidade. A primeira coisa que você tem que entender é que as empresas no escritório de contabilidade elas são separadas por regimes tributários. Nós temos o regime do Simples Nacional, do lucro presumido e do lucro real. Do lucro real são as empresas mais complexas, que têm mais burocracia, que os impostos são mais altos, são aquelas empresas maiores. No lucro presumido também tem essas empresas grandes, mas a diferença dessas empresas do lucro presumido é que o faturamento geralmente é alto e a empresa não tem muitas despesas. Nessa situação sempre vale a pena para elas ficar no regime do lucro presumido. As empresas do Simples Nacional, são pequenas, aquelas empresas pequenas, com faturamento baixo, com baixo número de funcionários, aquelas empresas que ainda estão no começo. E tem os casos das empresas MEI. Empresas MEI são justamente o primeiro passo para o empreendedor que está ali trabalhando dia a dia, que às vezes é um autônomo. O primeiro passo para a formalização é o MEI. Então também tem a figura do MEI. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada caso para você conseguir entender e conseguir desempenhar suas atividades. O Simples Nacional surgiu em 1996, a primeira sistemática, graças a uma menção que se tem na Constituição Federal, no artigo 179. Se adequando a isso, em 1996 foi criada a primeira sistemática. Essa sistemática foi até em 2006, né? Mudou porque incluiu nessa sistemática o imposto estadual, o ICMS e o ISS. Após essa modernização, de lá para cá teve algumas mudanças, principalmente no cálculo. Hoje, para poder se calcular, precisa-se de uma fórmula e utiliza sempre como base os últimos 12 meses. E a alíquota ela é variável de acordo com o faturamento dos últimos 12 meses. Além da declaração do Simples Nacional, é necessário também a declaração estadual, a CEDIF. A CEDIF ela procura saber informações a respeito de compras, principalmente interestadual, porque quando tem compra interestadual entre estados, né, é preciso recolher o diferencial de alíquota nas empresas do Simples Nacional. Essa diferencial de alíquota, eu vou dar um exemplo. Uma compra de Minas Gerais para São Paulo tem a alíquota destacada na nota fiscal de 12%, a alíquota interestadual. Quando entra em São Paulo, a alíquota interna de São Paulo é de 18%. Precisa justamente recolher essa diferença de 6%. Chamamos isso de diferencial de alíquota. E essa informação é muito importante e precisa ser bem destacada na CEDIF, entregue mensalmente. Pois bem, as empresas do Simples Nacional têm o cálculo do imposto feito em cima do faturamento da empresa, faturamento bruto menos dedução. A alíquota ela pode variar de 4% a 22%. Em alguns casos, as empresas têm algum tipo de benefício, onde se tem a redução de alguns impostos, e isso deve ser discriminado na declaração do Simples Nacional. Por exemplo, ISS fixo, ICMS já cobrado por substituição tributária, PIS e COFINS monofásico. A substituição tributária e o PIS e COFINS monofásico têm o mesmo conceito parecido. A cobrança desses impostos foi feita na indústria ou no atacado. Quando chegou ao
ao cliente da contabilidade, a empresa ali que vai repassar para o consumidor final, esses impostos eles já foram cobrados. Então, para essa empresa não pagar duas vezes, é necessário que se destaque essas informações na declaração do Simples Nacional. Pois bem, essas são a, o tipo de imposto e as obrigações das empresas do Simples. O MEI ele surgiu uma menção no Código Civil de 2002, onde fala que precisa ter uma diferenciação para esses microempreendedores individual, e essa atualização também veio de 2006 para 2007 na atualização do Simples Nacional. O MEI ele tem uma taxa fixa mensal, essa taxa representa todos os impostos que são cobrados ali, os impostos operacionais comuns, inclusive o INSS. Então, o sujeito que paga o seu MEI também está pagando ali o seu INSS e vai ter direito à aposentadoria no futuro. Pois bem explicado, Simples Nacional, vamos passar para o lucro presumido. Lucro presumido, assim como o nome já diz, é uma presunção sobre o lucro líquido da empresa. E essa presunção, ela se refere exatamente para o cálculo dos impostos e imposto de renda, pessoa jurídica, e CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A IR 15% sobre essa presunção. Na apostila está bem explicado qual é a presunção para cada tipo de empresa, porque a presunção ela não é fixa, específica, não é uma alíquota só, depende do tipo de empresa, tem as presunções diferentes. Então na apostila está bem explicado ali as alíquotas de presunção. Pois bem, achada essa presunção, 15% IR, 10% adicional do IR, CSLL, 9% sobre a presunção. PIS e COFINS das empresas do lucro presumido. PIS e COFINS não têm direito a crédito nas compras. As alíquotas sobre venda é 0,65% para o PIS, 3% para COFINS. ICMS. ICMS tem direito aos créditos nas compras, de acordo com o que é destacado nas notas fiscais. Nos casos de empresas do Simples Nacional não tem esse destaque, mas no rodapé tem menção de quanto pode se aproveitar de crédito. Pois bem, utiliza esses créditos para bater sobre os débitos das vendas. As vendas também é a mesma alíquota e você pode utilizar esses créditos para poder abater e chegar a um valor de ICMS a pagar. A alíquota de ICMS aqui no estado de São Paulo interna é de 18%. Em alguns casos de mercadorias específicas, essas alíquotas elas podem ser menores ou pode ser maior. Deve-se analisar o tipo de mercadoria que está sendo vendida. ISS, Imposto Municipal, a alíquota também é de acordo com o município e de acordo com a atividade que está sendo exercida. Aqui em São Paulo, a maioria dos serviços é 5%. Em alguns casos, tem a alíquota reduzida. Precisa analisar a legislação municipal de onde está sendo executado o serviço. Obrigações acessórias. As obrigações acessórias são, em geral, declarações mensal que são informadas para os órgãos públicos, para o governo. Independente de ter faturamento ou não, todas as empresas do lucro presumido e do lucro real têm
algumas declarações que devem ser entregues mensalmente. Declarações mensal. A primeira declaração que a gente tem mensalmente é a GIA, aqui em São Paulo. A GIA é uma declaração de informações das operações que ocorreram, vendas, compras, durante um mês. Essa declaração ela tem um vencimento de acordo com os últimos dígitos do CNPJ, deve analisar, né? Geralmente até o dia 14, dia 15 já venceu todos, né, de acordo com os últimos dígitos. Então, antecipar essa declaração, porque na falta dela gera multa e penalidades para a empresa. Segunda declaração é DCTF. DCTF é uma declaração federal, ela deve ser entregue até o dia 20 de cada mês. Em alguns casos vai para o dia 21, 22, mas em geral até dia 20 o ideal é que já se tenha entregue a DCTF. E a DCTF ela é entregue 2 meses posterior à competência que está sendo declarada ali. Até 2 meses posterior dá para entregar a DCTF. Essa declaração ela identifica todos os impostos que deveriam ser pagos pelo contribuinte. E se houve pagamento, informar os pagamentos que se teve. Outra declaração é o SPED contribuição. O SPED contribuição ele se refere exatamente ali informações relacionadas a PIS e COFINS. Essa declaração ela deve ser entregue até o dia 14, né? Sempre olhar ali na agenda ali tributária da Receita Federal e do Estado para se situar exatamente com as datas, porque essas datas elas não são fixas, elas podem mudar. Às vezes, dia 14, por exemplo, pode cair no final de semana, isso ser antecipado, ou pode cair depois de um feriado e ser postergado essa data. Então, peço sempre que analise ali na agenda fiscal para não perder os prazos. Assim como o SPED contribuição, tem o SPED fiscal. Esse SPED fiscal é específico para o ICMS e IPI. Né? O vencimento dele geralmente, pessoal, tem que olhar na agenda, tá? É dia 20. Dia 20 tem um vencimento do SPED fiscal e esse SPED ele está focado nas informações relacionadas ao ICMS ou IPI. E anualmente tem a declaração do ECF. Em alguns escritórios é o Departamento Fiscal o responsável pela entrega da ECF. É uma declaração anual que se utiliza de todas as informações fiscais que foi apurada os impostos do IR e da CSLL. Pois bem, pessoal, explicado o lucro presumido. O que muda do lucro presumido para o lucro real? Algumas coisas. A primeira coisa é que no lucro real, para você calcular os impostos do IR e da CSLL, precisa-se da contabilidade em dia. Por quê? Esses impostos eles utilizam como base o lucro líquido contábil. Operacional. Operacional por quê? O governo ele não aceita todas as despesas como dedutíveis. Algumas despesas elas não são aceitas. Então, quase sempre o lucro líquido operacional da empresa ali para o fiscal começar a calcular o IR e a CS é diferente do lucro líquido contábil identificado. Encontrado esse lucro líquido operacional, as alíquotas de 15% para o IR, 10% adicional, 9% CSLL sobre o lucro líquido operacional. PIS e COFINS. PIS, alíquota de 1,65%,
COFINS 7,6%. No lucro real, tem o direito de abater sobre as compras também PIS e COFINS. Não vem destacado nas notas, deve ser escriturado, tem informado as alíquotas que eu acabei de falar. Na apuração do PIS e COFINS, esses valores de crédito eles serão abatidos sobre o débito de PIS e COFINS, que também utiliza a mesma alíquota nas vendas, 1,65 para o PIS, 7,6 COFINS. ICMS. O ICMS é exatamente a mesma metodologia do lucro presumido. Tem direito nos créditos de compras, tem a figura para abater nos débitos, né? A alíquota interna aqui em São Paulo, 18% para consumidor final, para empresas, 18%, a maioria dos tipos de mercadoria. Analisar se você está nos casos de venda de mercadoria diferenciada, que tem alíquota diferenciada. ISS, mesma coisa que eu tinha explicado antes, 5% aqui em São Paulo, alíquota de ISS, em alguns casos essa alíquota pode ser reduzida. Em geral, deve-se analisar a legislação municipal, porque essa alíquota ela pode ser de 2% a 5%, dependendo do município e dependendo do tipo de serviço que está sendo executado também. Com relação às obrigações acessórias, aqui no estado de São Paulo tem entrega de GIA, tem SPED contribuição, tem DCTF, SPED fiscal, SPED CMS IPI e DCTF para serem entregues como obrigações acessórias mensalmente, independente se tem faturamento ou não. Analisar sempre as datas para não perder nenhum prazo. É isso aí, pessoal. Expliquei Simples Nacional, expliquei lucro presumido, lucro real. Tanto as obrigações principais como as obrigações acessórias. Com isso, vocês já vão ter uma ótima base para começar a trabalhar, para começar a ter mais eficiência no escritório contábil.